Para mim é um privilégio fazer parte desse momento, né, tão especial na nossa escola, na vida de vocês. É um momento muito especial porque é chamado de aula da saudade. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Saudade existe, sim ou não? Sim. Existe? E como que ela é? Consegue definir, dar uma definição de como é a saudade? Que matéria que ela tem? Que forma que ela tem? Alguém consegue dar essa definição? É difícil, não é? Na verdade, gente, ninguém aqui vê a saudade. A gente não tem condições, às vezes, de dar uma definição do que é a saudade, porque a saudade é algo que a gente não vê. Ela é algo que existe, mas é invisível. Só que o fato da gente não ver não significa que ela não exista. Por exemplo, fome existe? Alguém aqui sente fome? Todo mundo, né? Ninguém vai negar que a fome existe. Mas se fosse para você definir como que é a fome, que forma que ela tem, que matéria que ela é constituída. Só que o fato da gente não ver a fome não significa que ela não exista. A gente não vê, mas ela existe. Da mesma forma, a gente não vê a saudade, mas a saudade, ela existe. Eu anotei aqui que a saudade é um sentimento produzido ou causado pela distância, pela ausência e também pelas lembranças. Então, se você está longe de algo, de alguém que você gosta, ou essa pessoa está distante, isso vai causar saudade. Se você ama, se você gosta, vai ser despertado em você esse sentimento. Mas não só a distância e não só a ausência, mas também em relação cronologicamente ao tempo, a saudade é despertada por lembranças. Está relacionada ao passado, aquilo que você viveu, aquelas experiências que você viveu, que marcou a sua vida, que marcaram a sua vida. Isso desperta em você boas lembranças. Isso desperta em você esse sentimento que é a saudade. Então a saudade também, ela não está conectada só com a distância ou com a ausência, mas também ela está relacionada ao tempo. E novamente, se eu perguntar para vocês, o tempo existe? Sim, né? Mas se for para você definir o que é o tempo, dizer que o tempo existe parece que é fácil, mas definir o que é o tempo parece tão difícil. E a maioria das pessoas, de vocês, os professores que estão aqui, grande parte talvez se fosse definir o que é o tempo, a gente falaria assim: o tempo é passado, presente e futuro. Só que a saudade está relacionada não ao futuro, porque como você vai sentir saudade de algo que ainda não aconteceu? Ela não está relacionada ao presente, mas ela está relacionada ao passado, porque ela está conectada com as lembranças. Mas tem uma definição interessante de Santo Agostinho, eu me lembrei disso hoje quando eu estava ali no primeiro 2. Para Agostinho, o tempo, o que existe da verdade é apenas o presente. Porque se eu perguntar para você, o passado existe? Ou o futuro existe? Provavelmente uns diriam que sim, outros não, mas o passado ele já passou. E o presente ainda não chegou. Então o que a gente tem, o futuro ainda não chegou. Então o que a gente tem na realidade é o presente. Aí Santo Agostinho definiu o tempo da seguinte forma: existindo apenas 3 presentes. O que existe na verdade são 3 presentes. Para Agostinho é o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Olha que definição interessante: o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. E ele definiu esses 3 presentes em memória, atenção e expectativa. Memória relacionada ao passado. O passado existe na sua memória.
nas suas lembranças. E o futuro existe, é inegável que o futuro existe, mas ele existe nas suas expectativas, na esperança interna que você tem das coisas que virão, do tempo que virá. Então, na verdade, o que existe, na verdade mesmo, é o presente. E ele chama o passado de memória, o futuro de esperança ou expectativa, e chama o presente de atenção. É por isso que muitas pessoas não vivem bem, porque elas, ao invés de dar atenção àquilo que realmente existe, que é o presente, elas estão vivendo algo que está apenas na lembrança, ou que está apenas na expectativa, deixando de viver o que existe de verdade, que é o presente. Perceba que a grande maioria das pessoas hoje já não dão mais atenção àquilo que realmente existe, que é o presente. Elas vão num show, está mais preocupada em registrar o momento do que em viver o momento. Às vezes, aquele momento, se ela desse atenção àquele presente das coisas presentes, ela teria memórias, boas lembranças de um momento vivido, e não de um momento apenas registrado. Todos nós queremos registrar esse momento aqui. A Silvaninha está aí para registrar, para depois a gente olhar as fotos, os registros, os vídeos, trazer à nossa memória a lembrança daquele momento. Mas o mais importante, segundo Agostinho, é o presente das coisas presentes, é a atenção que a gente vai dar àquele momento vivido, aquilo que nós estamos vivendo. Infelizmente, muitas pessoas estão deixando isso de lado. Então, eu estou dizendo isso para nós darmos a atenção a tudo o que nós estamos vivendo no presente, e trazendo as boas, na memória, as boas lembranças das coisas, daquilo que passou. E hoje vocês estão finalizando aqui um ciclo, estão finalizando um ciclo na vida de vocês, sendo preparados na escola para a vida, para o trabalho, para o que virá, para as expectativas que estão relacionadas ao presente, das coisas futuras, daquilo que virá. Mas atenção ao que você viveu, ao que você vive e ao que você espera. Que você saiba determinar nessa trajetória. Talvez tenha muitas lembranças que você quer esquecer, muitas coisas que você passou na sua vida escolar, durante o tempo que você esteve na escola, que marcou você positiva ou negativamente, de forma positiva ou de forma negativa. Mas é você que vai determinar como que essas lembranças vão impactar o seu presente das coisas presentes. Qual é a atenção que você vai dar para aquilo que foi ruim, experiências negativas, ou para as boas experiências, para as boas lembranças. É você que tem esse poder de determinar. E aí eu vou finalizar falando de uma teoria que foi levantada por um filósofo e desenvolvida por Aristóteles. Esse filósofo ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria, que provavelmente vocês tenham estudado ela no ensino médio, do ato e da potência. Porque os filósofos pré-socráticos, uns diziam que nada muda, que tudo é imutável, que as mudanças que a gente percebe, que são perceptíveis na nossa mente, são apenas ilusão da mente. Outros filósofos diziam que tudo muda constantemente. A vida, a existência, ela é constituída de um processo contínuo de mudanças. Aí veio Sócrates e veio Aristóteles e desenvolveu essa teoria chamada de teoria do ato e da potência. Ele dizia o seguinte, que uma árvore, ela existe em ato, é a realidade, aquilo que ela é, aquilo que ela produz, o fruto que ela tem capacidade de produzir. Mas uma semente, ela existe em potência. Tudo que uma árvore é, todo o poder de uma árvore, o fruto que uma árvore produz, a flor que ela produz, tudo isso existe na semente. Só que a árvore é ato e a semente é potência. Existe em potência. Então em vocês existe um potencial. Deus colocou um potencial em cada um de vocês.
E a vida, vocês foram preparados para a vida e para o trabalho. Diante de vocês, a expectativa que vocês têm em relação ao futuro está diante de vocês. E vocês têm um poder dado por Deus, uma potência. Vocês carregam uma potência, muitos aqui para serem pessoas honradas na sociedade, prefeitos, quem sabe até o presidente da república a gente pode ter aqui, médico e assim por diante, né? Onde vocês vão servir a sociedade com os talentos, com aquilo que Deus colocou dentro de vocês, com o potencial que Deus deu para vocês. Então não desperdice a vida. Eu disse aqui um tempo desse atrás, num evento no turno da tarde, que um certo teólogo disse que o lugar mais rico que existe na terra é o cemitério. Aí os alunos ficaram todos assustados, mas cemitério é o lugar mais rico que existe? Mas na visão desse teólogo, lá no cemitério está enterrado livros que nunca foram escritos, no cemitério está enterrado empresas que nunca foram abertas, sonhos que nunca foram realizados, viagens que nunca foram feitas, praias que nunca foram conhecidas. Quantas pessoas passaram uma vida sonhando em conhecer uma praia, mas os afazeres do dia a dia nunca permitiam que isso acontecesse. Então hoje, que essa mensagem, que essa palavra sirva de reflexão para você viver, dar atenção ao presente, trazendo na sua memória as boas lembranças, a saudade daquilo que passou, mas não ficar preso ao passado, porque o passado existe somente na memória, mas viver de forma intensa, dar atenção de forma intensa, como diz Agostinho, ao presente das coisas presentes, tendo uma boa expectativa em relação ao futuro. E sobretudo, como eu comecei dizendo que a saudade é algo que a gente não vê, eu vou finalizar novamente falando sobre isso, que a gente não vê, mas não pode, mas a sua existência é determinada não pelo fato da gente ver, mas sim pelo fato daquilo que a gente sente. Nós dizemos que a saudade existe porque nós sentimos saudade, a fome existe porque nós sentimos fome. Ninguém viu a fome, ninguém vê a fome, mas ela existe. A gente determina a sua existência pelo que a gente sente. Da mesma forma, Deus existe. Um dos atributos de Deus, que muito pouco é falado, mas é a invisibilidade. Deus é invisível. Nós não vemos. No presente momento, ninguém de nós aqui vê Deus. Nós não estamos vendo Deus no momento presente. Mas o fato de não vermos não significa que Ele não exista. Ele existe. Mas assim como a fome, assim como a saudade, eu posso não vê-lo, mas eu posso senti-lo. Eu posso sentir Deus. E na sua vida, uma outra característica, um outro atributo desse Deus é a onipotência. O que é ser onipotente? Onipotente é aquele que tem todo o poder. E uma outra característica é ser onipresente. Esse prefixo oni significa todo, ou seja, todo presente. Ele está presente em todos os lugares. Sendo onipresente, a presença de Deus está em todos os tempos, em todas as horas, em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os lugares. Então essa potência que você carrega, que Ele colocou dentro de você, Ele vai acompanhar a sua vida. Se você der espaço para Ele, Ele vai acompanhar a sua vida. Ele vai te acompanhar. E esse ser que é invisível, no presente momento você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Ele tem todo o poder de transformar em ato, ou seja, transformar em realidade essa potência que você carrega dentro de você. Então vocês estão encerrando um ciclo. Vá atrás dos seus sonhos, dê atenção ao presente, tenha expectativa em relação ao futuro, e não deixe que as lembranças, às vezes de coisas ruins, prenda você no passado. Mas pense no futuro, sabendo que Deus vai estar com você lá. Quando você estiver lá, Deus, se você der espaço para Ele, Ele vai estar lá, para transformar em realidade o seu sonho e os seus projetos. Amém? Eu vou fazer uma oração que o Alemar pediu. Pode ser? Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração, pedindo Deus, né? Nada melhor do que começar esse momento também com uma oração. Eterno Deus, o nosso Pai, muito obrigado
por esse momento, poder aqui trazer essa mensagem para os nossos alunos. Que o Senhor possa estender as suas mãos e abençoá-los. Tiveram muitos anos na escola, na vida escolar, foram preparados para a vida e para o trabalho, mas sobretudo eles precisam da sua bênção. O Senhor dê saúde para que os sonhos, os projetos de cada um se tornem realidade. Nós pedimos, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve, que responde a oração. E na nossa oração nós pedimos que o Senhor possa acompanhá-los e abençoá-los em toda a sua trajetória de vida, em nome de Jesus. Amém.